Salve galera, vamos falar aqui para vocês sobre um pouquinho do que é função. Definição de função, classificações sobre objetora, sobre ejetora e injetora, te dá uma ideia inicial sobre função, tá? Depois vai ter o segmento sobre função afim, que é a polinomial do primeiro grau, função do segundo grau, e seguindo toda a parte de função, beleza? Espero que vocês gostem do nosso vídeo, curtam aí, compartilha e divulgue com seus amigos, beleza? Vem comigo! Vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa definiçãozinha de função para a gente entender primeiro o conceito e depois a gente falar sobre classificações, tipos de funções, o que for. Então, o que vem a ser uma função? Então, coloquei um textinho básico aqui para vocês sobre o que é uma função. A definição de funções é dada pelo estudo de dois conjuntos, no caso aqui, ó, A e B, e observa aqui, ó, não vazios, ou seja, tem que ter elemento. Beleza? Onde existe uma função f de A em B, dada por uma relação que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Rafael, você leu, falou, não entendi. Vamos lá, por parte. Repara que ele diz que são dois conjuntos, então vamos entender por conjuntos primeiro. Então, aqui eu teria um conjunto A e aqui eu teria um conjunto B. Então, se eu tiver aqui os elementos A, B e C, e aqui eu tiver os elementos D, E e F, olha o que diz o nosso texto. A função f de A em B é dada por uma relação que associa cada elemento de x pertencente a um único elemento de y pertencente a B. Então, ó, o A estaria ligado somente a D, o B somente a F e o C somente a E. Então, isso daqui é uma função. Por quê? Somente um elemento desse meu conjunto A está relacionado a um elemento do meu conjunto B. Rafael, então você está dizendo que, por exemplo, se eu tivesse um outro conjunto A e um outro conjunto B, com os elementos 1, 2 e 3, e aqui eu tivesse os elementos 4, 5, 6 e 7, e eu tivesse aqui, ó, 1 está ligado para o 4 e para o 5, o 2 para o 6 e para o 7. Isso daqui seria uma função? Não seria uma função. Por que que não seria uma função? Repara o nosso texto. X pertence a A, ou seja, cada elemento de X pertence a A, um único elemento de X pertencente a B. Então, aqui de A, ó, está relacionado a dois elementos de B. Então, isso daqui não é função. Então, para ser função, um elemento do meu conjunto A tem que estar diretamente relacionado a apenas um elemento do meu conjunto B. Ok? Ainda falando sobre conjuntos, vamos aqui identificar algumas coisinhas dentro desse nosso conjunto, ok? O conjunto A, que a gente definiu aqui, tá? Ele é o conjunto de partida. Rafael, como assim um conjunto de partida? É da onde vai partir os elementos. Esse conjunto de partida, ele tem o nome de domínio. Tá? Abreviação, domínio da função. Ok? O conjunto B, que eu escolhi uma cor aqui, mas eu vou fazer tudo em amarelo, tá? O conjunto B, a gente pode definir que ele é um conjunto de chegada. Como assim um conjunto de chegada? É onde vai chegar os elementos. Esse conjunto B, ele tem o nome de contradomínio. Ou seja, com a abreviação a gente tem CD. Ok? E além disso, os elementos que vão formar, tá, a chegada é chamado de imagem. Ok? E M de F. Rafael, o que seria a imagem? Então vamos lá. Primeiro você tem o domínio, o contradomínio e a imagem. Ok?
Então, vou apagar isso aqui para vocês terem uma ideia. Vamos fazer os nossos conjuntinhos aqui, ó. Conjunto A, ok? Com os elementos 1, 2, 3. E o conjunto B com os elementos 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então, digamos aqui, quem seria o domínio, o contradomínio e a imagem desta minha função? Então, vamos lá. Digamos que o 1 esteja para o 6, o 2 está para o 7 e o 3 está para o 8. Então, quem é o domínio? O domínio é o conjunto de partida. O conjunto de partida de onde está partindo as minhas setas é o conjunto A, que possui os elementos 1, 2 e 3. Quem seria o meu contradomínio? São onde possui os elementos de chegada. 5, 6, 7 e 8. E quem seria a imagem? A imagem são os elementos selecionados do meu contradomínio, ou seja, 6, 7 e 8. Ok? Isso daí é uma definição bem básica de função. Tá? Rafael, mas sobrou o elemento 5 aqui no conjunto B. Sobrar elemento no contradomínio não tem problema, tá? O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Vamos lá. Digamos agora que eu tenho aqui um conjunto C e aqui um conjunto D. 2, 3 e 5. E aqui 1 e 2. Então, ó, o 2 está ligado para o 1 e o 5 está ligado para o 2. Então, o meu domínio, se você fosse pensar, seria 2, 3 e 5. O contradomínio, 1 e 2. E a imagem, 1 e 2. Só tem um problema, você não pode definir isso, porque isso daqui, ó, não é função. Rafael, por que não é função? Se você não pegou bem aquela teoria que eu li lá no início do vídeo, lembra? Cada elemento de x pertencente a A tem relação a um único elemento de x pertencente a B. Repara que aqui, o meu 3, ele teria que ter uma relação com algum elemento aqui. E ele não tem. E quando isso ocorre, não é função. Então essa é a nossa primeira parte, definição de função. Te mostrar o que é a função, tá? O que é domínio e o que é contradomínio e imagem, para ficar de uma forma bem clara e bem simples de você entender, tá? Então, falamos também sobre o que não é função, então não pode sobrar elemento aqui, né, no meu conjunto de partida, e também A, B e C, D, E, F. Eu não posso ter saindo, tá, de um único elemento do meu domínio para... aqui ficou 2 para A, né? Vamos lá, para E aqui, pronto. Para dois elementos do meu contradomínio. Então, ó, do domínio para o contradomínio não pode sair para dois elementos. Lembra da definição? Somente um elemento. Ok, gente? Então, essa é a nossa primeira parte de definição de função. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, agora nossas classificações aqui das funções. Classificação de uma função. As funções possuem 3 classificações. Ok? Sobrejetora, a gente vai falar sobre ela primeiro. Injetora e bijetora. Vamos destrinchar aí as 3 para ficar bem fácil para você entender. Então, ó, sobrejetora. São chamadas de sobrejetora ou sobrejetiva quando o contradomínio for o próprio conjunto imagem. Então, vou até sublinhar isso aqui para vocês. Ó. Quando o contradomínio for o próprio conjunto imagem. Ou seja, quando todos os elementos do contradomínio estiverem relacionados com, olha a importância disso aqui, ó, algum elemento do domínio. Repara que ele não está falando que é com um elemento do domínio. Ele está falando com algum elemento do domínio.
O que isso quer dizer, Rafael? Vamos lá. Descer aqui um pouquinho o nosso quadro. Digamos que aqui eu tenha o meu conjunto A, com os elementos 0, 1, 2, 3. E aqui eu tenha o meu conjunto B, com os elementos 1, 2, não, botar números diferentes, 5, 6 e 7. Então, ó, o meu conjunto A, o elemento 0 está ligado ao 5, o 1 também está ligado ao 5, o 2 está ligado ao 6 e o 3 está ligado ao 7. Tá? Rafael, isso aí é a função? Gente, não confunda esse desenho com o que eu fiz anteriormente, né? 0, 1, 2, vou botar aqui 3, 4, 5. O 0 está ligado para dois elementos no conjunto B. Repara que agora um elemento do conjunto B está relacionado a dois elementos do conjunto A. É diferente daqui, ó, onde a gente tem dois elementos do conjunto B relacionados a somente um elemento do conjunto A. São coisas diferentes, tá? Então, cuidado com isso daí. Então, aqui a gente tem uma função, beleza? Então, nosso domínio, tá? Seria os elementos 0, 1, 2 e 3, ok? O nosso contradomínio seria os elementos 5, 6 e 7. E a nossa imagem seria os elementos 5, 6 e 7. Observa que o contradomínio e a imagem, eles são idênticos. Quando isso ocorre, a gente tem uma função sobrejetora, tá? Os elementos do contradomínio são diretamente ligados à minha imagem, tá? Rafael, se eu tiver, por exemplo, isso daqui, conjunto A, conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, 1 foi para o 5, o 2 foi para o 6, o 3 também foi para o 6, aqui está para o 7, né? E o 4 foi para o 7. Olha aqui. Quem é o meu domínio nesse conjunto? Os elementos 1, 2, 3 e 4. Quem é o meu contradomínio? Os elementos 5, 6, 7 e 8. E quem seria a minha imagem? Então, a minha imagem seria, lembrando que o 4 aqui, deixa eu melhorar isso aqui, tá? Tá indo para o 7, tá? Seria 5, 6 e 7. Olha aqui o que aconteceu. O meu contradomínio é diferente da minha imagem. Se o meu contradomínio é diferente da minha imagem, a gente não tem uma função sobrejetora, ok? Para ser sobrejetora, o meu contradomínio tem que ser idêntico à minha imagem. Beleza? Vou apagar aqui o quadro rapidinho para a gente falar agora sobre a nossa próxima função. Vamos lá. Bom, quadro apagado, agora falando aqui sobre as injetoras. Então, ó, as funções são injetoras ou injetivas para quaisquer elementos x1, até escrever aqui em cima, né? x1 diferente de x2, temos f de x1 diferente de f de x2. Ou seja, essa parte agora que eu vou ler que é perfeita para você entender. São injetora quando, ó, todos os elementos da imagem estão ligados a apenas um elemento do domínio. Lembra quando eu falei sobre sobrejetora, que o contradomínio é igual à imagem, estava ligado a algum elemento do contradomínio. Então, do domínio, desculpa. O que isso quer dizer? Na sobrejetora, eu tinha essa relação aqui, ó. Na sobrejetora, tá? O A estava para o D, o B poderia estar para cá e o C para o E. Ou seja, repara que nos meus elementos de A, o elemento Azinho e o elemento Bzinho, Azinho e Bzinho, ambos estão ligados diretamente ao meu elemento D. Ou seja,
dois elementos do meu domínio estão ligados a um elemento do meu contradomínio. Na função injetora, eu não posso ter essa situação. Ou seja, se o A está ligado para o meu elemento D, nenhum elemento do meu conjunto A, no caso do meu domínio, pode estar ligado ao mesmo elemento lá no meu contradomínio. Então, o que seria isso? Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui para a gente ter um espaço bem legal para explicar aqui. Então, ó, digamos que eu tenha os elementos 1, 2, 3 e 4. Conjunto A. E os meus elementos aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, o 1 está ligado para o 5, o 2 para o 6, o 3 para o 7 e o 4 para o 8. Então, já tenho a minha situação. Ó, estão ligados a apenas um elemento do domínio. Então, ó, meu domínio, quem seria? 1, 2, 3, 4. Meu contradomínio seria 5, 6, 7, 8 e 9. E a minha imagem seria 5, 6, 7, 8. Então, ó, os elementos da minha imagem 5, 6, 7, 8 estão ligados a apenas um elemento do meu domínio, que seriam os elementos 1, 2, 3 e 4. E além do que, você já repara que o seu contradomínio é diferente da sua imagem. Na injetora, o contradomínio não é igual à imagem. Rafael, pode ser igual à imagem? Pode ser igual à imagem. Só que se você tiver a relação de injetora com contradomínio igual à imagem, aí você vai ter a nossa terceira classificação, que aí é o que eu vou falar agora para vocês. Mas eu primeiro quero que vocês entendam isso. Na sobrejetora, obrigatoriamente eu tenho que ter o contradomínio igual à imagem. E um elemento do meu domínio, tá? Um elemento não, desculpa. Dois elementos do meu domínio podem estar ligados a um único elemento do meu contradomínio. Na injetora, eu não posso ter dois elementos do meu domínio ligado a um único elemento do meu contradomínio, tá? Eu vou ter que ter essa relação espaçada, ou seja, diferenciada. Beleza, gente? Vou apagar aqui o nosso quadro para a gente falar da nossa última classificação, que é a bijetora. Vamos lá. Tá aí o nosso quadro agora, já apagado, bem bonito, né? Vamos lá. Bijetora. Funções são chamadas de bijetora objetiva quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Rafael, o que isso quer dizer? Vamos lá, lembrar tudo que a gente falou, correto? A gente falou sobre a sobrejetora ao mesmo primeiro, né? Então, ó, na sobrejetora, a gente tem que o contradomínio é igual à imagem. E na injetora, a gente tem que um elemento do meu domínio tem que estar diretamente ligado a um único elemento do meu contradomínio. Então, conjunto A, conjunto B. Então, aqui eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho os elementos 5, 6, 7, 8. Então, 1 para o 5, 2 para o 6, 3 para o 7, 4 para o 8. Então, ó, meu domínio. O meu domínio seria os elementos 1, 2, 3 e 4. Meu contradomínio seria os elementos 5, 6, 7 e 8. E a minha imagem seria os elementos 5, 6, 7 e 8. Então vamos ver se ela é uma função bijetora. O meu contradomínio é igual à minha imagem. Então, ó, aqui eu já defini que ela é sobrejetora. E um único elemento do meu domínio está ligado diretamente a um único elemento da minha imagem. Tá? Então, é injetora. Se eu tivesse aqui, por exemplo, vou descer aqui um pouquinho o nosso quadro. A, B.
5, 6, 7. 8, 9, 10 e 11. 5 para o 8, o 6 para o 9, o 7 para o 10. Repara, um único elemento do meu domínio está ligado a um único elemento do meu contradomínio, tá? Então, a minha imagem está ligado a um único elemento do domínio. Ok? Então, essa classificação aqui que a gente tem, ela é injetora. Porém, tá? O meu contradomínio é diferente da minha imagem. Então, ela não é sobrejetora. Por ela não ser sobrejetora, ela não é também bijetora. Então, mais uma vez, para ser bijetora, eu tenho que ter injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, está feita aí a definição das nossas classificações das funções, tá? Injetora, sobrejetora e bijetora. Beleza, gente? Vamos aqui agora fazer a prática dos exercícios que vocês já têm no material e seguimos em frente.